desculpa, porque eu enxergo, eu vejo só as cabecinhas de repolho. Então, por isso, eu trouxe aqui a Bíblia está aberta, é de mentirinha, quem vai ler é o Zé Luiz. Também, pode começar, Zé, porque eu tenho que guardar tudo aqui, porque a vista está bem ruim. Vamos ver Marcos capítulo 5, a partir do verso 24. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 24 em diante. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a piorar. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Então, imagine essa, antes de entrar nesse caso, eu quero dizer a vocês que aproveitem esse momento. Vocês estão aqui com toda a liberdade e saúde, e voz, e audição e tudo mais, para observar, para sentir a presença de Deus. Amém. Para sentir Ele do seu lado, para que você possa se fortalecer, porque precisamos nos fortalecer todos os momentos, todos os dias. Estamos vendo as nuvens no horizonte dos meus olhos, mas o mundo se fechando. Bem, essa mulher que todo mundo já conhece, até falei, poxa, eu vou falar dessa mulher de novo, faz 20 anos que eu falei dela, né? Mas, como toda história de dois lados, essa mulher, ela era uma mulher bem-sucedida, ela tinha bens, e ela podia pagar o médico nessa época. Quem podia ir no médico nessa época? Pessoas do bem mesmo, que tinha grana. E essa mulher, então quando ela estava sendo atendida pelo seu médico, ela estava bem, ela não precisava de Jesus, de nada. Porque ela era uma mulher chique, porque ela tinha todas as coisas, e ela não precisava de nada. E nesse dia, no seu último dia com o médico, ele disse para ela: eu não encontro mais remédio para a senhora. E não tem o que fazer também, a senhora não tem mais dinheiro. Imagina quem tem tudo, de repente perde tudo. Esse tudo vira nada. E esse médico saiu enquanto ela ficava ali, amargurada, infeliz e sozinha. Porque ela já era sozinha. Mas não necessariamente a gente tem que ser sozinho, né? Mas ela estava só. E da janela do seu apartamento, do seu andar, do seu sobrado, ela observou, ouviu pessoas falando de Jesus lá embaixo. E aí alguém dizia para a vizinha: você não vai? Mas o que você vai fazer lá? Eu vou levar meu filho para Jesus curar. E mas Jesus, então ela ficou. E as pessoas que eu estava passando, elas estavam felizes. Elas tinham esperança. Essas pessoas tinham esperança. E ela, então, naquele momento, essa mulher caiu de si. Agora o médico acabou de sair da casa dela. Ela não tinha mais nada. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, o calor que subiu no seu corpo,
a emoção, a sensação de esperança, de paz que ela, naquele momento, ela teve, ela decidiu, naquele momento, ela foi e toda fraca, porque você sabe que essa doença, hoje em dia, você opera, tira isso, tira aquilo, né? Mas antes eu não sei como funcionava, mas ela tinha isso. Na verdade, foi um milagre ela ter ficado boa, né? Então, ela saiu no meio daquela multidão, se escondendo aqui e ali, porque ela, quando ela colocou as vestes de Cristo, ela já era curada, já estava curada. No momento que ela aceitou, quando ela ouviu a voz, o nome de Jesus, esse nome mexeu no corpo dela e aqueceu, e ali tomou conta de todo o seu ser. E ela só apenas, se eu tocar nessas vestes, ficaria curada. Então eu digo, todos nós temos que ter esse calor, essa emoção. E até eu vou tocar num assunto que não tem nada a ver, mas tem. Quando a gente está na igreja, às vezes a gente fica absorto, assim, né? Às vezes meio engraçadinho e tal, e não fica legal, né? Na igreja a gente devia, a gente precisava deixar essa igreja fervendo. Mas todo mundo, quando entrar, todo mundo se manter com elegância, com um mínimo como se estivesse na mesquita lá em Jerusalém, que é só um silêncio total. Né? Então, nesse momento, todo mundo de joelho na igreja, concentrado, não há doença que não seja vencida. Mesmo que ela não seja, porque a doença é assim, se você está doente, se você vai morrer, Deus existe, Deus continua sendo Deus. Se você vai morrer, você não vai morrer. Todos nós aqui, a Áurea, e o 80 e lá da Fumaça, e todo mundo, tem medo. Se o médico olha, eu fiz o exame e parece que ele não está bom, a gente fica nervoso, fica com medo. Quando a criança nasce, também ela tem medo. Porque ela cai num mundo que ela, assim, de repente, não sabe o que está acontecendo e ela chora. Então, quando a gente também sai daqui, vai sair daqui, a gente tem essas coisitas assim, né? Esse medo humano. Nós temos medo. E eu fico pensando nessa nossa amiga irmã que está sofrendo essa doença toda, ela é uma mulher de Deus. Amém. Entendeu? Ela é uma mulher de Deus. Como todos nós aqui nessa noite, todos aqui, vocês que estiverem com dor, com sofrimento, com angústia, com todas as coisas, acredite. O Senhor vai tirar de você, acredite. Amém. E a gente precisa, o que a gente precisa fazer? Praticar a fé. Praticar a fé todo dia. Normal, você vai trabalhar no serviço, qualquer coisa você pode praticar a fé. Então quando chega o contrário dessa mulher, ela não tinha ninguém, ela não sabia nada. Quando ela ouviu o nome de Jesus, isso clareou a vida dela, clareou a mente dela. Foi um milagre que aconteceu, né? 39 anos, 40 anos atrás, mais ou menos, em São Paulo, eu tinha ficado viúva. E a minha casa era uma janela pendurada, um cômodo e uma janela que não fechava. Então, ficava no prédio e a janela ficava meio que assim, né? Não podia tocar nela porque ela podia cair. E as crianças estavam todas com fome. Porque já estava
um caos a minha vida. A minha vida era um caos, uma tragédia. E é impressionante o que Deus faz para a gente. Eu lhe digo, eu sou uma mulher abençoada. E se eu sou, você também. Glória a Deus. Eu tinha procurado serviço, não achava. O Kiko era pequenininho e eu queria arrumar serviço, mas quando eu vou para as crianças, eu vou procurar serviço, e eu estava assim, desnorteada, desnorteada. Porque você não sabe o que fazer. Eu estava sem saída, igual essa minha. Eu estava bem sem saída. E eu tinha perdido as esperanças, porque eu sou costureira e eu podia ir trabalhar. E tinha serviço em São Paulo. São Paulo tem serviço. Mas, como que eu ia com as crianças? Então, um dia, eu senti um desejo assim, de sair. Eu fui em tal lugar, ver aquela coisa assim, eu subi a Olavo Egídio de Souza Aranha, a avenida Olavo Egídio, e fui direto para uma fábrica. Poxa, nada a ver comigo a fábrica. Todo jeito, a fábrica era pior, porque na fábrica não pode levar criança, né? Daí eu cheguei na fábrica, já passei direto na fila de 2 quarteirões. Eu passei, fui na portaria, onde ficou o guarda, e disse para ele, eu preciso de um serviço, de alguma coisa. E ele falou assim, a senhora está vendo esse tanto de gente aí? E eles também querem. Aí eu falei assim, mas não tem, como diz algumas, mas não tem ninguém que eu possa conversar, falar com essa pessoa. Aí ele falou, tem o doutor Jonas Frade, ele é supervisor geral, mas ele já está saindo, ele sai agora. E é no outro portão, e eu tinha que atravessar uma avenida que tem eu já disse assim para você dizer o nome, e eu tinha que alcançar, e eu fui, mas não foi eu que fui. Acredite, Deus faz as coisas, Deus é impressionante. Aí eu cheguei lá e eu pulei na frente do carro. Eu fiz assim, na frente do carro. Um carro vermelho, bonito. E ele brincou e falou, que é isso? Eu falei, eu chamei de doutor, né? Porque essas pessoas aí que tem carro, a gente chama ele de doutor. Aí eu falei, doutor Jonas, eu preciso trabalhar. Ele falou, olha, a senhora viu a fila? Eu falei, eu vi. Mas eu preciso trabalhar. Eu falei 2 vezes, eu preciso trabalhar, mas não fui eu que falei. Não fui eu. As minhas palavras foram de Jesus. Foi de Deus as minhas palavras. Ele falou, eu falei, eu não sei por que ele fez comigo, porque eu falei e a água parou, tipo assim, né? Aí eu fiquei ali na frente do carro, assim, e ele lá dentro, e eu falando com ele, e quem estava lá, minha filha estava vendo aquele bafo lá, né? Aí, mas eu estava com uma força superior. Aí, ele fez assim, tirou do bolso da camisa um cartão, escrito Dr. Jonas Frade, e só entrega para o guarda. Aí eu saí, não saí pisando, não sei onde, se eu pisava, se eu voava, se eu estava. Eu cheguei na portaria, entreguei para o guarda, mas eu estava atônito assim, né? Aí ele me olhou, me
deu um crachá, mas um crachá ali, eu tremi por dentro. Aquele crachá me falou, passa por aqui. Aí eu entrei na fábrica CISPER, fábrica de vidro da CISPER. Aí, quando chegou lá, eu estava fazendo essas coisas assim, é como se eu estivesse vivendo aquele momento, e eu entrei na salinha, e ele agitou, e eu tirei foto, e fomos no RH, não sei aonde, tudo isso assim, multinacional, né? Eu era só uma costureira, olha que diferença. Aí eu cheguei naquele onde estavam as roupas, me deram uma roupa, me deram um capacete, me deram um sapato de ferro, de ferro. E eu não queria saber de que era o sapato, ele resolveu o problema. Aí, quando eu saí de lá, passei na fila daquelas pessoas que estavam ali esperando descer. Eu estava levando uma carteira assinada, o vale alimentação, né? Todas as coisas certinhas que eu ia começar no dia seguinte, às 10 da noite, das 10 às 6 da manhã. E para selecionar livros. Eu fiquei apavorada, mas isso foi impressionante quando eu cheguei em casa. Todos nós estamos meio desequilibrados, né? Entendeu? Ficamos, as crianças também, eu também, ninguém dirigia, mas era um absurdo. Aí tinha um mercado naquela rua, no Olavo Egídio, e aí eu falei para eles, nós vamos no mercado. Aí eles ficaram todo mundo vendo, assim, todo mundo se olhando como se não se conhecesse mais. Aí eles estavam no mercado, aquele monte de criança, né? E quando chegou no mercado, você pode pegar o que vocês quiserem. Pode pegar qualquer coisa. E eles ficavam assim. Eu falei, pode pegar, você quer chocolate, você quer, o que você quer esse aqui? E eles assim, com medo das coisas que estavam lá. Eles estavam assustados também, com tanta coisa de vida. E aí eu também me lembro que eu comprei, porque eu também era mais doida de todos. E aí eu sei que Deus me olhando, eu vou falar com você, me desculpa, mas Deus me ama muito. E se Ele me ama vocês também. Glória a Deus. E aí cheguei em casa, com aquelas compras que a gente não sabe, eu não lembro o que eu comprei, mas sei que todo mundo ficou feliz. E nunca mais, até hoje, nós passamos novamente essa necessidade de passar novamente, a gente voltou a comer e voltamos para casa. Então, eu lhe digo com certeza, acredite. Deixe Deus carregar você, deixe que Deus resolva seus problemas. Não queira resolver as coisas que não é da sua alçada. Olha, a pessoa que tiver com câncer, com qualquer coisa, o que importa? O que importa é Jesus na nossa vida. Se Ele está com a gente, não importa se tem câncer, se está torto, se está errado, se está machucado, entendeu? Quando a gente está com Ele, 1000 cairão do nosso lado. E hoje meus filhos estão aqui, vocês conhecem, mas nunca mais nós passamos necessidade. Então eu conheço Deus de perto. E aquela mulher do fruto de sangue também. Ela era também sozinha. Ela também não tinha ninguém. E não conhecia Jesus. E eu não conhecia, mas ele fez eu conhecer. Eu não conhecia Jesus. Eu não sabia que era Jesus, porque quando eu cresci, eu dizia sem conhecer ninguém. Como eu ia conhecer alguém que não dá para a gente ver?
que alguém cuidava de mim. Mesmo na minha infância infeliz, eu conheci Jesus porque Ele sempre me socorreu. Ele sempre está com você, está comigo, está com você. Acredite. Amém. O que estamos vivendo agora, finalizando, quando a mulher ganha neném, ela sente as dores pequenas, grandes e vai indo devagar. E ela tem que aguentar. Então, depois de algum tempo, isso se aumenta, essa dor não diminui. Ela não vai se aliviar igual no cochilo. Não vai dormir, porque a dor não vai deixar. Nós estamos vivendo isso aí. Nós estamos vivendo aí essa dor de decepção, de medo, de insegurança que todos nós estamos vivendo. É assim a dor do parto. Então Jesus vai voltar logo. Porque estamos visualizando já as provações. Né? Eu quero fazer oração para finalizar, e depois nós vamos cantar o hino final. Meus irmãos, podem ficar sentados do jeito que quiser. Não importa. Importa o seu coração. O seu coração que Deus quer. Não é seu carro, não é se é bonito, se é feio. Ele quer seu coração. Menina, diga à sua irmã que Deus ama ela. Que Ele existe. Ele, se você não achar Ele, Ele te acha. E a gente não anda aqui. Você precisa entender que nós somos daqui. Um dia voltamos para casa. Essa casa não é nossa aqui. Aqui nós estamos passando. Senhor meu Deus, venha atender os nossos pedidos, os nossos corações, os meus irmãos que estão agora nessa igreja, aqueles que não vieram, que o Senhor possa visitar e trazer paz ao seu coração, trazer esperança, que essas pessoas possam estar bem com o Senhor, só com a sua presença, que elas possam se desapegar desse mundo, para viver momentos importantes com o Senhor e aprender a treinar a nossa fé. Porque nós temos que treinar, temos que praticar a nossa fé, para que tudo de bom nos aconteça, para que possamos estar sempre junto a Cristo. E que ela possa ficar em paz, porque o Senhor, se não curar ela, vai levar ela para casa. Entendeu? Tem que aceitar as coisas, a levar ela para casa. Um dia vai me levar, outro dia, todo mundo vai um dia para casa. Não pode negar isso. Isso é real. Então aceita as coisas de Deus. Fique em paz, vá para suas casas em paz, entregue a sua vida a Deus e descanse, relaxe. Esse é o meu desejo de oração nessa noite. Que o Senhor nos acompanhe, que Ele resplandeça o seu rosto sobre nós e nos proteja de tudo. Amém.